Pregador, tô com problema na minha vida. Parece que nada dá certo. Não acontece nada. Eu não vejo nada diferente. Todo dia a mesma coisa. Houve dia mais ou menos. Parece até que Deus está com raiva de mim. Meu irmão, você precisará confiar, mesmo sem entender. Os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz o Senhor para ti nesta hora. Então, meu irmão, mesmo que você não esteja entendendo nada, confie no Senhor e então você verá os resultados. Aleluia. A vontade de Deus para você são as melhores possíveis. Os pensamentos de Deus a vosso respeito, meu irmão, minha irmã, são os melhores. Só que Deus permite mesmo que muitas vezes passemos por algumas experiências na vida, ou até mesmo a escassez. Deus vai permitir que você passe por isso. Aleluia. Para que você seja mais forte um pouquinho. Para que você respeite mais, ame mais, tolere mais. Não que Deus seja um castigador de plantão. Mas Deus permite as adversidades às vezes. Nós passamos mesmo. Algumas vezes nós seremos provados. E é na hora da prova que você mostra quem você é. Mostra para que veio. Os verdadeiros amigos, eles se apresentam, são nas horas difíceis. Porque quando o sapato aperta, quando a coisa fica difícil, todo mundo vira as costas. E só fica quem realmente gosta de você. Um pai, uma mãe, um irmão, às vezes um bom amigo, né? Então nós precisamos ter sensibilidade para saber reconhecer e valorizar as pessoas certas. Lembrar de quem sempre esteve conosco quando nós começamos a nossa caminhada, né? Quando nós começamos, tinha lá alguém do nosso lado, de onde nós saímos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, onde nós queremos chegar. E quais são os propósitos de Deus na minha vida, na sua vida? Você precisará ter dignidade, lutar com as armas da fé, lutar e combater o bom combate. Eu já preguei sobre isso. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele declarou: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. As adversidades vão surgir. Você vai passar muitas vezes pelo deserto, mas você estará de passagem por lá. O deserto não é a sua casa. Aleluia. Mas tem gente que fica andando em círculo no deserto. O povo de Israel mesmo ficou 40 anos no deserto, andando em círculos. E essas coisas acontecem. Então, o que é que eu faço para deixar de andar em círculos? Para minha caminhada começar a progredir. O que eu preciso fazer para ter sucesso na minha caminhada? O que eu preciso fazer para ter êxito nas minhas metas? Você precisará ser uma pessoa confiável, uma pessoa sincera, em que as pessoas possam confiar em você. Se você está inserido em um meio social ou religioso, em que você não consegue identificar a sinceridade nas pessoas, seja você a pessoa sincera que vai fazer a diferença naquele lugar. E vão olhar para você e vão identificar em você uma pessoa confiável. Aleluia! E Deus, Ele quer te usar. Porque nós que somos servos do Senhor, somos canalizadores de bênção, somos canais de bênção para alcançar outras pessoas. O céu vai te usar como passagem, como portais para alcançar outras vidas. Então, Deus, Ele vai te usar mesmo.
E Ele vai permitir em algumas situações que você seja preparado. Porque nós vemos por aí um exército de crentes fracos que não toleram a crise, não toleram a adversidade, e no primeiro vento ele já quer pular do barco. Quando o barco começa a afundar, os ratos são os primeiros a pularem do barco. E aí, meu irmão? Você é um rato? Ou você é uma ovelhinha do céu? Ou você é servo de Deus? Glória a Deus. Deus tem vitória para tua vida. Então nós vamos precisar obedecer princípios e perceber, conhecer mais a Deus. E você vai pedir do jeito certo, vai fazer do jeito certo e vai receber do jeito certo. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 28. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram e tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. João Batista havia sido decapitado naqueles dias. E então pegaram a cabeça de João e entregaram à sua mãe. João Batista era próximo de Jesus. João Batista era primo de Jesus. Era família. João tinha os seus discípulos, Jesus tinha os seus discípulos. E agora estavam ali todos alvoroçados. Porque João havia perdido a sua vida por conta de um capricho de uma mulher adúltera. Glória a Deus. Versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, ou tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele lhes disse: vinde, vós, aqui à parte, a um lugar secreto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Os discípulos iam e vinham, não tinham tempo para comer. Aqueles dias eram dias difíceis, mas Jesus continuou fazendo milagre. Aleluia. Jesus continuou transformando e curando. E os seus discípulos, pelo poder de Deus, da unção do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus naquela região. Sabe o que significa, meu irmão, minha irmã? Ainda que você passe por um momento difícil, o Senhor não vai deixar de trabalhar na tua vida. O Espírito Santo não vai deixar de salvar, de curar e de libertar. Glória a Deus. Mas então o Senhor Jesus, Ele chama os seus discípulos. E diz a eles: vamos a um lugar secreto. E foram e entraram no barco. Jesus chamou os apóstolos. Mas quando eles entraram, a multidão, alguém ali o reconheceu. E viram quem é que estava entrando no barco. Aleluia. Versículo 33. E a multidão viu-os partir. E muitos o conheciam. E conheceram. E correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. Glória a Deus. Reconheceram a Jesus, reconheceram os apóstolos, e viram quando eles entraram no barco e partiram para o local deserto. Aleluia. E correram para lá a pé.
Quando Jesus chegou no lugar deserto, o lugar deserto já não estava deserto mais, porque lá havia uma multidão. A multidão que seguia a Jesus. João Batista havia perdido a sua vida. Os discípulos de João estavam dispersos. Toda aquela multidão ali na região sabia dos acontecimentos daqueles dias. E Jesus com seus discípulos estava lá. E quando Jesus chega no local deserto, aleluia, havia lá uma grande multidão. Aquela multidão era a multidão do milagre. A multidão que seguiu a Jesus. Onde Jesus ia, as multidões o seguiam. E quem visse ao longe aquela multidão, logo identificaria que seria uma multidão diferente. Era a multidão do milagre. Ao longe se ouviam brados de júbilo, glória a Deus, gritos de louvor. As pessoas não se continham, os cegos viam, o mudo falava, o surdo ouvia. E Jesus curava a todos. Milagres aconteciam. O povo tinha fome e sede de justiça. A multidão tinha fome de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Versículo 34. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Versículo 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele. Eles disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e compre para si pão, porque não tem pão para comer no deserto. Aleluia. Já estava anoitecendo. Jesus teve compaixão daquela multidão que eram como ovelhas que não têm pastor. No caso dos discípulos de João, foi ferido o pastor. João havia sido decapitado e as suas ovelhas estavam dispersas. Jesus então teve compaixão daquela multidão que estava ali. Jesus diz: olha, glória a Deus. Jesus teve compaixão deles. E já escurecia. Os discípulos falam com o Senhor: já está escurecendo, despede a multidão para que eles vão e comprem mantimento. Jesus diz: dai-lhes de comer vocês mesmos. Glória a Deus. A multidão do milagre. Eles estavam naquele local deserto. E ali não tinha alimento. Jesus percebeu, os discípulos perceberam, e a multidão também, com certeza, saberia que não tinha alimento naquele lugar. Aleluia. O que faz a diferença entre receber ou não o milagre é ter fome e sede da palavra de Deus. Essa é a primeira característica da multidão do milagre.